Olá a todos e todas, eu sou Tatiane Guimarães, pesquisadora no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP, e esta aqui é a nossa quarta entrevista da série de Conversas com Especialistas em Direito Autoral, para explorarmos principalmente o universo de temas e polêmicas que surgem quando falamos de direito autoral na internet. Gostaria, antes de mais nada, reforçar o nosso agradecimento pela parceria nesse projeto com o Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, e o Placamãe.org, que estão ajudando a gente nas publicações mensais. Hoje a gente vai falar com o André Huang, vou pedir para ele aqui se apresentar antes da gente começar a nossa conversa. Eu agradeço demais por você ter aceito o convite para participar dessa entrevista, desse projeto, e a palavra é toda sua. Oi, Tatiane. Eu que agradeço o convite, agradeço ao GV e ao IRIS também. Meu nome é Wayne, eu sou pesquisador do Internet Lab e também sou membro dos coordenadores do Creative Commons Brasil. Trabalho como coordenador para a reforma de direitos autorais do Creative Commons. Maravilha, legal. Então, já começando assim, de prontidão na nossa conversa, queria que você começasse a falar sobre alguns conceitos. Nossa primeira pergunta é mais sobre domínio público, né? O que que ele é e qual a importância? Então, o domínio público, acho que a gente pode entender ele como patrimônio intelectual comum da humanidade. No Brasil e na maioria dos países, o tempo de proteção do direito autoral é de 70 anos depois da morte do autor. A Lei de Direitos Autorais, né, a Lei 9.610 de 98, estabelece essa regra no artigo 41 e logo depois, no artigo 44, ela disciplina um prazo um pouquinho diferente para as fotografias de obras audiovisuais. Nesse caso das fotografias e obras audiovisuais, que são filmes, né, basicamente, o prazo de proteção é de 70 anos depois da divulgação. Depois desse prazo, entra em domínio público. Então, um período de proteção muito longo, né? 70 anos depois da morte do autor. Então, as obras, frequentemente, elas são protegidas por mais do que 100 anos. Muitas vezes, o próprio herdeiro do autor acaba usufruindo mais da obra em termos de tempo de proteção, né, do que o próprio autor. E esse prazo muito longo, ele muitas vezes acaba impedindo que o patrimônio cultural circule livremente. Só depois desse longo prazo que as obras entram no domínio público. Então, acho que o jeito bom de entender é que o domínio público é o caldo cultural que todos nós, criadores, usuários, professores, alunos, artistas, a gente bebe desse caldo cultural e a gente se inspira desse caldo cultural para criar novas obras. Isso é para a nossa formação e para a nossa criação, os dois ao mesmo tempo. Então, ele é bom, bem como essencial para a educação, para a cultura, e deve ser protegido enquanto tal. A gente fala muito no direito autoral de proteção do autor, né? Mas também é importante que a gente proteja o domínio público, porque realmente é um conjunto de bens essencial para a criatividade, que é o pilar do direito autoral, né? Então, a gente precisa realmente valorizar o domínio público, impedir que se criem novas camadas de direitos autorais em obras que já estão no domínio público, e acho que principalmente, atualmente, impedir que esses prazos de proteção, que já é muito longo, ele seja ainda mais estendido. Acho que essa é uma prioridade daqui para frente para o direito autoral, para do Brasil e internacionalmente. Legal. E passando agora para o Creative Commons, que o pessoal ouve falar e não sabe muito bem o que é, como usar, como que elas foram criadas, né? E o que que elas são, basicamente. Então, a gente recebe muita pergunta, muito e-mail, o pessoal meio confuso o que é Creative Commons, às vezes confunde com direito autoral, acha que você precisa de uma licença para ter uma proteção, mas não. Mas então, o que é a Creative Commons? O direito autoral ele surge automaticamente quando uma pessoa cria uma obra, né? Um pintor que faz uma pintura ou um escritor que escreve um poema, eles adquirem automaticamente o direito autoral sobre essa pintura, sobre esse poema, assim que eles exprimem essa criatividade deles, independente da vontade deles de ter sua pintura ou seu poema protegido. Não importa se eles querem ou não.
o direito autoral protege automaticamente. É assim que ele expressa a criatividade. No passado, alguns países já tiveram alguns modelos diferentes, né? Que a proteção dependia de algum ato do criador. Geralmente, antigamente, né, os países tinham modelos que a proteção tinha origem no depósito, né? O criador depositava a obra em alguma organização, geralmente alguma biblioteca, e a partir desse depósito ele tinha proteção sobre aquela obra específica. Se ele não depositasse, a obra não era protegida por direito autoral. E geralmente tinha um prazo de prazo para o autor depositar também. Esses eram modelos opt-in, que a gente chama, né, do inglês. O autor precisava escolher opt-in, escolher entrar no sistema de direito autoral. Mas agora atualmente não. Atualmente é automático, você está automaticamente dentro. Você não escolhe estar dentro. Então, as licenças Creative Commons oferecem uma alternativa opt-out para esse modelo do direito autoral. É uma alternativa para os criadores que não quiserem ter suas obras protegidas por todos os direitos que estão incluídos no direito autoral. Então, atualmente são 6 licenças que permitem o uso de certas obras, uso da obra licenciada em certas condições. As licenças estão atualmente em sua quarta geração, né? A gente teve 1.0, 2.0, 3.0 e agora 4.0. E elas são internacionais. Então, valem no mundo todo. Então, disponíveis em várias línguas, inclusive no português. A gente traduziu uma parceria do Creative Commons Brasil com o Creative Commons de Portugal. Inclusive, eu convido quem quiser saber mais em detalhes, né? É um tema bem interessante, eu acho, trabalho com isso, obviamente que eu sou enviesado, mas quem quiser saber mais sobre as licenças, a gente lançou em fevereiro desse ano uma cartilha, que é um textinho, um livreto bem didático, que a gente explica um pouco para os leigos, né? Deve ser para leigos, o que é direito autoral e o que são as licenças Creative Commons. Então é bem bom para artistas, ou até pessoas que não são artistas, mas querem saber mais sobre o tema, tanto do direito autoral quanto de licenças, acho que é um material interessante. Bem assim, não precisa ser advogado, não precisa ter uma formação jurídica, tá lá bem tranquilo de se ler. Mas acho que o Creative Commons ficou mais conhecido pelas licenças, mas a nossa atuação atualmente vai além das licenças. A gente tem uma atuação significativa em parceria com outras instituições, sejam elas instituições de memória, que a gente chama instituições de memória, a gente chama museus, arquivos, bibliotecas, galerias, e também com instituições de educação, como universidades, escolas, revistas acadêmicas, organismos de pesquisa. Então, a gente tem essa formação, essa parceria com eles bem forte, de formação, a gente dá palestras, treinamento, de tirar dúvidas, de participar em conjunto em projetos específicos. E a gente também é bem próximo da Wikimedia, que é a fundação dos vários projetos Wiki, né? Como a Wikipédia. Todos os projetos Wiki, né, são construídos com licenças Creative Commons. Então a gente tem uma parceria bem duradoura com eles. Inclusive, tanto o Creative Commons quanto a Wikipédia nasceram em 2001. Então a gente tem aniversário comum 20 anos esse ano. E o Creative Commons também tem uma atuação, acho que pode-se dizer crescente, na reforma da legislação de direitos autorais. Tanto internacionalmente, a gente tem atuação na OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, quanto na OMC, a Organização Mundial do Comércio, quanto nacionalmente, a gente trabalha nacionalmente, são dezenas de capítulos nacionais de Creative Commons, tem Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Turquia, Alemanha, enfim, Itália, só para citar alguns. E no Brasil a gente também atua com isso, a gente tem atuado com a reforma da lei brasileira de direitos autorais, enfim, partindo de um diagnóstico de que ela está uma lei desatualizada e defasada em vários temas que precisam ser
que a gente lidar com eles para tornar o direito autoral mais justo. Legal. Legal saber a história da Creative Commons, eu não sabia, dos 20 anos. Parabéns, então, para vocês. E eu vou deixar a cartilha aqui na descrição do vídeo para o pessoal poder acessar. Eu já dei uma olhada nela, achei bem legal. E então vamos agora para a próxima pergunta. Já começa a ser mais assim opinativa, né? Menos contexto, assim, menos conceitos, na verdade. Sobre a cultura do remix, né? Que a gente ouve muito falar, principalmente no Brasil, que a gente tem a ideia de cultura do meme também, né? Como que, especialmente na internet, como que a gente pode, né, colocar esse tema dentro dessa ideia de uso de obras, Creative Commons, domínios públicos, enfim. A cultura do meme acho que é muito forte no Brasil, né? A gente tem uma tradição já de ser bastante produtivo nessa área. Mas acho que a internet ela escancarou que ninguém é só o criador, ou só o público, ou só o usuário, né? De obras, público usuário, enfim, como se poderia chamar. Todo mundo é um pouco criador e um pouco consumidor da obra. A gente vê alguma coisa na internet, que nem você falou do meme, a gente já cria um meme, a gente já faz uma montagem, a gente já faz um remix, né? O direito autoral precisa permitir isso. A gente precisa permitir que a gente use obras, que a gente use elas para criar novas obras, né? Fazer novas criações a partir de obras protegidas pelo direito autoral. Inclusive, acho que esse é um propósito importante do direito autoral, fundamental, inclusive, que é fomentar a produção, a circulação e a produção de cultura e de conhecimento. E parte disso é você permitir que as pessoas usem a sua obra para fins próprios e para criar novas, para se enriquecerem a si mesmos e para enriquecerem o patrimônio cultural comum, criando novas coisas. Mas, infelizmente, acho que o que a gente vê hoje, muitas vezes, é que o direito autoral mais bloqueia essa cultura do remix, que antecede a internet, mas que, enfim, foi potencializado por ela, do que fomenta essa cultura de criar novas obras a partir do que já existe. A gente tem uma série de mecanismos que já foram criados, já foram implementados especificamente para a internet, como o DMCA nos Estados Unidos, ou que estão planejadas, como os filtros de upload na União Europeia, que, enfim, estão nos últimos meses da implementação da diretiva, a gente está vendo. Mas esses mecanismos são muito criticáveis porque eles ficam prejudicando os usos de obras autorais que são legítimos, que são usos que têm como objetivo o mesmo objetivo do direito autoral. Então a gente precisa reconhecer que acho que a permissão de alguns usos é uma parte fundamental do direito autoral, até porque ele permite a criação de novas obras e essa cultura do remix. E a legislação é fundamental que ela permita essa cultura, enfim, cultura fundamental para o direito autoral, né? O objetivo dela. O direito autoral não pode impedir uma cultura toda, assim, várias questões aí, mas acho que realmente tem que entender que a cultura do remix tem uma finalidade está na maioria das vezes, alinhada com a finalidade do direito autoral, de promover a cultura, promover a educação. Perfeito. E agora, voltando um pouco para um conceito, a questão do fair use, eu acho que eu pulei essa pergunta, na verdade. Vamos explorar um pouquinho esse tema e eu acho que já introduziu, né, com essa ideia da cultura do remix, assim, enfim, vou deixar para você falar sobre o fair use aqui no Brasil, como é que a gente vê ele. Então, fair use acho que é um tema bem interessante, mas acho que precisa explicar um pouquinho. A gente fala que é fair use no Brasil, né? Acho que vai explicar o que é fair use, tudo porque não é um critério brasileiro, né? O fair use é um parâmetro, não é uma regra, né? É um parâmetro de análise, caso a caso, que está presente no direito autoral dos Estados Unidos e que ele é usado esse parâmetro para avaliar se o uso não autorizado de uma obra protegida pelo direito autoral é justificável ou não, se esse uso consiste ou não em uma violação de direito autoral. Então, são 4 critérios que são analisados no fair use. O primeiro é o propósito e a natureza da obra, a natureza do uso da obra, inclusive se esse uso é ou não comercial, a natureza da obra protegida,
o quanto da obra protegida foi usada e a natureza do que foi usado nessa obra protegida e o efeito desse uso não autorizado na exploração da obra normal, da obra original. Né? E esses 4 critérios, eles estão atualmente previstos na lei dos Estados Unidos, mas a origem deles é jurisprudencial. Né? Eles foram criados, desenvolvidos a partir da jurisprudência. E Fair Use é um modelo que a gente chama de limitações e exceções ao direito autoral. Essa é uma análise multifatorial, 4 fatores, né? Mas que é aberta, baseada em uma análise caso a caso. Acho que você não precisa preencher os 4 fatores ao mesmo tempo. Realmente são fatores que contam, cada um tem seu peso, mas não são, cada etapa não é necessária para a seguinte, não é suficiente. Né? Alguns países adotam essa abordagem aberta de limitações e exceções, de parâmetros, análise caso a caso, mas outros, como a União Europeia, têm uma abordagem distinta das limitações e exceções. Eles têm uma lista exaustiva de limitações e exceções. Eles listam em que situações uma obra pode ser usada, sem que a autorização do titular de direitos, sem autorização do titular de direitos, sem que isso configure uma violação. Então, a União Europeia tem uma lista bem fechada, né? E outros países têm uma abordagem mista. Eles tentam um parâmetro meio aberto, mas a partir de listas, uma lista é realmente uma coisa mais mista, que é o modelo que Canadá e Austrália, se não me engano, adotam atualmente. Onde é que o Brasil se encontra nesse fair use, nessas limitações e exceções? É uma ótima pergunta e eu não tenho uma resposta clara porque tá uma bagunça, para dizer assim. A lei de direitos autorais tem uma lista de limitações e exceções do direito autoral. É uma lista bem escassa, está prevista nos artigos 46 a 48 da lei, mas é uma lista que tem poucas limitações e exceções quando a gente compara, sobretudo, com outros países que mesmo adotando uma lista, tem uma lista bem mais vasta, com limitações e exceções bem mais amplas. Então, a lista do STJ é bem restrita. Mas o STJ já decidiu que essa lista não é exaustiva, que as limitações e exceções dos artigos 46 a 48 é só exemplificativa. E o STJ já decidiu que é possível que usos não autorizados não configurem violações de direito autoral quando outros direitos constitucionais estiverem envolvidos. O direito à educação, à cultura, a liberdade de expressão. Então, o STJ disse que não é uma lista exaustiva, não é um modelo europeu. Mas o STJ também não adotou um parâmetro de análise esquematizado que nem o do fair use dos Estados Unidos. Então, acho que é um jeito de a gente pensar que a gente ficou meio do meio do caminho. A gente rejeitou, o STJ rejeitou o modelo de uma lista exaustiva, falou que não, a LDA não é uma lista exaustiva, mas a gente também não tem um parâmetro de fair use sólido, multifatorial, com critérios claros e previsíveis, que dão segurança jurídica. A gente está num limbo, por assim dizer. Mas, assim, foi falar de direitos constitucionais, mas não é uma análise tão esquematizada, realmente, que a gente possa chamar de um método de análise, que nem o fair use. Então, a gente não tem esse parâmetro sólido, multifatorial, com critérios claros, previsíveis. E eu não sei se o Brasil deve adotar o modelo de fair use, ou um modelo misto, ou um modelo de lista exaustiva. Eu acho que é algo a ser debatido na reforma da lei, uma reforma que eu acho que é necessária, mas que precisa ser debatido, porque cada um dos modelos tem vantagens e desvantagens próprias. Mas eu acho que, se for para ter uma lista exaustiva de limitações e exceções, não dá para continuar com a lei atual. A lei atual é muito pobre, muito limitada, a gente vai expandir essa lista, se for para ser exaustiva. Se a gente quiser um parâmetro de fair use, a gente precisa ter critérios claros, até para dar segurança jurídica tanto aos usuários quanto aos artistas. Enfim, eu acho que
é um debate importante que a gente precisa ter na reforma da lei, é um debate fundamental, inclusive, que modelo a gente quer seguir, modelo fair use, modelo europeu de lista exaustiva, mas nesse caso eu recitaria uma lista mais ampla do que a atual, uma lista mais parecida com talvez o que a Europa tem atualmente, na Europeia, né? E um modelo misto, que nem Canadá, Austrália, que eles falam, pode-se usar para fins educacionais, de forma justa, eles têm as construções próprias, mas é um modelo misto, mas a gente acho que um debate importante para se ter no Brasil, e acho que é isso o essencial do fair use. E eu acho que essa última pergunta, na verdade, vai só continuar essa fala, que é mais pensando no cenário brasileiro, para você explorar um pouco possíveis caminhos que a gente poderia ter para a reforma da legislação autoral, principalmente que você falou que você atua no Creative Commons, né? Então, enfim, explorar um pouco esse universo de debates que você está envolvido. Então, eu acho que tem um consenso geral de que a lei atual de direitos autorais no Brasil precisa ser modificada. Eu acho que acho que o consenso, quase o consenso, é que é insuficiente para as questões atuais de criação, de uso, de circulação da obra, sobretudo tendo em vista a internet, que você já mencionou na pergunta do Remix, né? Sobre um possível caminho, eu acho que é importante que a reforma seja uma construção coletiva por todos os envolvidos no ecossistema do direito autoral. Ela tem que ser construída junto aos artistas, às empresas de produção, às plataformas de internet, às as empresas de gestão coletiva, universidades, escolas, institutos de pesquisa, junto ao público, sobretudo, que foi um setor que teve muito pouca voz na formação da lei anterior. Até porque eu acho que o direito autoral ele envolve muitas vezes interesses muito pesados, né? São interesses de empresas bilionárias. Muitas vezes o debate fica muito centrado nessas grandes empresas. Fica muito centrado nas empresas, das produtoras de cinema, né? As grandes empresas do setor cultural, cinema, música, e nas plataformas da internet de outro. A gente viu muito isso na diretiva europeia, que muitas vezes o debate se dava entre YouTube contra Disney. E a gente acaba esquecendo todo o ecossistema, a pluralidade de agentes que estão envolvidos na gestão de direitos autorais. Então, acho que é importante que a gente reconheça que se trata de um ecossistema complexo, que não é só essas empresas gigantes, e que a gente precisa pensar também nos pequenos usuários, né? Usuários tanto individuais quanto as escolas, assim, no base do Brasil, do país como o Brasil, com a disparidade educacional que a gente vive, no pequeno jornal comunitário, aquele jornal da cidadezinha, não só pensar em quem vai ter dinheiro, quem vai ter poder de chegar lá no Congresso Nacional e fazer lobby intenso, não pensar só nas big techs, nas grandes empresas de mídia, nas grandes produtoras culturais, não, a gente precisa pensar também nesse nessa infinidade de pequenas pessoas, pequenos agentes, pequenos grupos que têm muitos interesses nisso, que são muito afetados por essas grandes decisões do direito autoral, mas que não têm poder, não têm o dinheiro para fazer sua voz ser ouvida, sobretudo não no mesmo patamar que essas empresas cujo direito autoral é a principal fonte de renda, ou assim, que o direito autoral afeta a renda delas muito fortemente, que nem o YouTube, e que não tem o mesmo poder que elas. Então, a gente precisa realmente, acho que, não ignorar o, esses agentes menores. Acho que esse é um pouco o caminho que eu vejo para o direito autoral, para a reforma da lei brasileira de direitos autorais. E acho que realmente a gente conseguiu ouvir os diversos setores desse ecossistema, com certeza a gente vai conseguir
formular uma lei bem melhor do que a lei que a gente tem atualmente. Legal, adorei sua fala. Acho que você levantou pontos muito interessantes que o pessoal vai conseguir pensar bastante. Queria saber se você tem alguma fala final para a gente poder fechar aqui a nossa conversa. A palavra é sua. Acho que eu já falei um pouquinho da cartilha, sabe? Que tinha curiosidade para saber mais de direito autoral. A gente também, assim como o IRIS e a GVL, o Internet Lab também tem produzido algumas pesquisas sobre direito autoral, então acho que vale, se alguém tiver interesse, ir lá no nosso site, a gente está produzindo. E você seguir o Creative Commons nas redes, seguir o Internet Lab nas redes, e acho que sempre pensar um pouco. A gente acabou de lançar um projeto, inclusive, fazendo um jabá, chamado Remix, Direito Autoral para Geral, um pouco tentando trabalhar com o tema da reforma da lei e com a conscientização geral, mas acho que o principal, acho que é sempre importante as pessoas, a gente ouviu falar muito de direito autoral. A gente está lendo no jornal, a gente vê no YouTube, tem a noticiazinha, tem todo o Facebook, toda a conta que você faz nas redes sociais tem uma causa de direito atrás, mas muitas vezes a gente não pensa tanto como isso afeta o nosso dia a dia. A gente vê que está no nosso dia a dia, mas a gente não pensa, enfim. E acho que vale a pena assim, tentar se informar sobre isso, seja através da cartilha, seja através de um livro, página da Wikipédia, o que você quiser, ler a própria lei, para ver como é que o direito autoral está presente na nossa vida e como que um direito autoral bem moldado, como um direito autoral mal moldado, pode afetar a nossa cultura do remix, o jeito como a gente posta foto na internet, como a gente vê vídeo no YouTube, como a gente vê Netflix, como a gente compartilha o meme na internet, enfim, como a gente vive nossa vida, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está fazendo tudo, quase tudo por uma tela, via internet, a gente está tendo aula na internet, a gente está falando com os amigos na internet, a gente não está indo ao cinema, a gente está vendo tudo pela internet. E a gente tem que pensar como que o direito autoral afeta nossa vida cotidiana e ver como ele pode ser melhorado para garantir maior acesso à cultura, maior acesso à educação, maior garantir liberdade de expressão, e não só acesso à cultura e à educação, mas a pluralidade, né? De que todas as pessoas tenham a capacidade de exercer seu direito à educação e à cultura, de exercer seu direito de gerar educação e gerar cultura. Acho que é isso. Muito obrigado de novo, Tatiane, FGV, Iris, pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu acho que a nossa conversa foi ótima. A gente passou por todos os pontos que eu queria e fomos muito além. Então, obrigada de novo por aceitar o convite. E fica aqui o convite para o pessoal também acompanhar o resto das entrevistas, as que já passaram e as que estão para vir. A gente deve ter mais 2 entrevistas. E também acompanhar, né, as nossas páginas, fazendo também a nossa propaganda, acompanhar o CEP, acompanhar o Iris, acompanhar o Placa-Mãe. A gente vai deixar todas essas entidades que a gente conversou aqui, Creative Commons, Internet Lab, tudo aqui embaixo para vocês poderem acessar. E até a próxima, então. Obrigada, pessoal.